E agora chegou a hora do esporte. Josiano Garofolo, muito boa tarde. Vamos começar aí falando sobre a segunda divisão. O FFC estreou aí na segunda fase, mesmo apresentando 4 reforços, estreou com derrota, né, Josiano? Olá, Luciano. Olá, todo mundo que acompanha o TV Jornal Primeira Edição. Exatamente, o Fernandópolis Futebol Clube, como é conhecido, o FFC, a Águia, né, o time da torcida Sangue Azul, apresentou na última sexta-feira 4 novos jogadores para as próximas partidas. O clube disputa a segunda divisão, como você falou, que na verdade é a 4ª divisão, né? Que entrou na segunda fase nesse final de semana. E o FFC busca com esses novos jogadores, esses reforços, conseguir o acesso à Série A3 do futebol paulista. Carlinhos, Billy, Vinícius Pequeno e Gabriel Inocêncio são os mais novos jogadores do Fernandópolis Futebol Clube. Eles foram contratados para reforçar o time na segunda fase do campeonato da segunda divisão. O objetivo, claro, o acesso para a Série A3. A gente vem analisando ao longo do campeonato, né, observando alguns jogadores, e o Betão, como é um treinador experiente, já tinha alguns nomes, né? Então a gente buscou o que tinha de melhor e nas condições financeiras do clube. Mas são todos jogadores aí que podem nos ajudar a buscar o acesso. O clube reforçou o ataque com o Billy e o meio-atacante Gabriel Inocêncio. Destaque para o lateral direito, Carlinhos, que conta com 2 acessos no currículo, um em 2014 e outro este ano. A expectativa é boa, né? Eles vêm numa crescente, ficaram 9 partidas invictas, seguido de uma derrota, mas a equipe é muito forte. Vamos diretamente brigar pelo acesso e consecutivamente pelo título. O meia Vinícius Pequeno, mesmo se recuperando de uma lesão no joelho esquerdo, garante que vai estar pronto para os próximos desafios. Espero a gente ter esse acesso, né? A gente sabe que é um desejo de uma longa data já de toda a torcida e a gente espera isso. Primeiramente buscar o acesso e depois, consequentemente, buscar o título. Espero dar o meu melhor aqui jogando nesse time. E o que a gente quer agora é a segunda fase e conseguir o mais objetivo, os 3 pontos no domingo. A minha expectativa não vai além do que todo mundo tem pensado agora, né? Todo torcedor, jogador, a comissão técnica, o acesso e eu estou à disposição deles. O FFC vem de 3 vitórias e terminou a primeira fase do campeonato em 4º lugar na classificação geral, com 32 pontos atrás de Ascicense, Grêmio Prudente e Noroeste. Agora, com as novas contratações, as expectativas de garantir o acesso aumentam. Já conversamos, já treinamos, já colocamos a equipe da melhor forma possível, né, para encarar um adversário difícil. Uma estreia de segunda fase é sempre muito complicado, jogando fora, com a equipe que vem numa invencibilidade longa de 12 jogos, onde também o estádio lota bastante, né, então nós vamos ter bastante dificuldade, não tenho dúvida disso, mas o grupo está ciente que se nós conseguirmos um bom resultado lá, a chance da gente dar uma arrancada seria muito grande. Mudanças feitas, esquema tático montado, agora é sonhar com o acesso. A chegada desses atletas são jogadores que têm uma rodagem boa no futebol, jogadores que vieram agregar para a boa equipe que tivemos, né? E a chance nossa cresce desde que a gente consiga ainda manter o ritmo que tivemos na primeira fase. Não é uma promessa, né? A única promessa que a gente pode fazer é de uma equipe extremamente comprometida, extremamente dedicada, né? Lutar de todas as formas para conseguir dar esse tão sonhado acesso que a torcida da Águia quer tanto. Mas como você falou, Luciano, mesmo com esses jogadores aí, com esse otimismo, não deu mesmo para o FFC, foi derrotado no jogo nesse domingo contra a Inter de Bebedouro, ficou 3-2 o placar, o FFC chegou até ficar à frente, mas levou a virada mesmo, e agora é pensar no jogo em casa. O FFC volta a jogar no Campeonato Paulista da segunda divisão na sexta-feira, 8h30 da noite, no estádio Cláudio Rodante. E ali, com certeza, o torcedor vai comparecer e vai prestigiar o time de Fernandópolis. Só um detalhe desse jogo aí contra a Inter de Bebedouro é que o presidente ali que a gente viu, o Gerry, saiu muito bravo com o tratamento que a delegação de Fernandópolis teve lá em Bebedouro. Disse que o pessoal tratou muito mal e disse, até chegou a prometer, eu vi uma notícia pelo menos dizendo isso, que quando a Inter for jogar no jogo de volta em Fernandópolis, o maltratamento vai ser igual.
É isso aí, continuando aí no Campeonato Paulista, só que 2 séries acima, Série A2. Vamos falar sobre a Votuporanguense, tem novidade, né, Jussiano? Exatamente, eu escrevi a notícia no último final de semana, dei a notícia Furo Regional, que a Votuporanguense está com negociações avançadas com o jogador Alex Silva, o zagueiro Pirulito, que jogou no São Paulo, jogou no Flamengo, jogou no Cruzeiro, tem passagem pela seleção brasileira, mas nos últimos anos aí jogou outras divisões de nível um pouco mais baixo. Ele tem passagem pela Europa também, e nesse ano mesmo ele estava no Brasiliense. Alex Silva, zagueiro, que tem tudo aí para fechar com a Votuporanguense. Eu particularmente, até entrei em conversas aí nos grupos de WhatsApp do CAV aí que tem aqui em Votuporanga. Na minha opinião, é uma boa contratação. Deve ser concretizada amanhã. A diretoria da Votuporanguense trata o assunto ainda com bastante cautela, mas eu acredito que não vai ter nenhuma surpresa negativa, não. Alex Silva deve ser anunciado como o primeiro jogador reforço da Votuporanguense para a disputa da Série A2, que na minha opinião é um bom jogador sim, tendo a cabeça no lugar, estando bem fisicamente, e a Votuporanguense vai precisar exatamente de jogadores assim, que conhecem a posição, que em condições de jogar, porque a gente sabe que não vai ter muito tempo para se preparar, né? Diferente de times aí que estão disputando a Copa Paulista e outros campeonatos, a Votuporanguense não tem isso, né? Então vai montar um time meio que de última hora, com um tempo muito curto de pré-temporada, e precisa de jogadores que cheguem, vistam a camisa e façam bem a sua parte. Falando ainda de futebol local, no último final de semana teve rodada do Campeonato Amador, o Campeonato Rural. Estou aqui com a lista aqui dos resultados. Jogando no campo da cidade de Paris, a equipe da Tabuleta continua ganhando tudo. Aliás, hoje à noite, 2 representantes do time da Tabuleta estarão no programa Meio de Campo. Na equipe nos aspirantes, a equipe da Tabuleta venceu o Baluarte por 2-1 e nos titulares goleou por 3-0. No campo da Fazenda Léo Comor, nos aspirantes, a equipe da Estação Cosmorama fez 3-1 no time do Unidos do Pozo Bom. Nos titulares, empate em 2-2. E para fechar aqui no campo do Barreiro, nos aspirantes, a equipe paulistinha AOM Esportes venceu Camarões por 1-0. E nos titulares não teve jogo, Paulistinha não conseguiu ir para o jogo com o time completo. Parece que teve um incidente aí numa fazenda onde eles estavam perto lá e ajudaram a apagar um fogo no incêndio lá e acabou, enfim, teve um contratempo, acabou não dando certo não. É isso aí, Josiano. Agora vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro. O líder Corinthians continua, né? Disparado na frente, o São Paulo continua perdendo, o Santos ganhou e o Palmeiras, Josiano, tem o Palmeirinho. Palmeiras perdeu também, ele está feliz. Todo corintiano que eu encontrei hoje está muito feliz e com razão, né? O Corinthians está ali segurando firme a liderança do Campeonato Brasileiro, 43 pontos. Aliás, 10 pontos já de vantagem para o quarto colocado. Então, eu acho que o Corinthians deu uma embalada boa e se recuperou, né, da derrota da Copa do Brasil, que o pessoal tinha ficado um pouco chateado. E foi uma grande vitória. Vitória, aliás, que marcou ali uma volta por cima do atacante Wagner Love. O Corinthians fez 3-0 no Cruzeiro e tá aí, tá mantendo essa liderança. Justamente, quem poderia ter ajudado um pouco mais o Corinthians era o Palmeiras, né? O Palmeiras jogou contra o Atlético Mineiro fora de casa, o Atlético jogou em casa, mas não deu para o Palmeiras não. Apesar de ter feito 1-0, levou a virada. Aliás, eu acho que o gol da virada ali foi um pênalti ali um pouquinho confuso, duvidoso, mas enfim, mais uma derrota. O Palmeiras fica com uma sensação de time instável no campeonato, assim como o São Paulo. O São Paulo jogou com o Flamengo. Aliás, os dois times pareciam que estavam brigando para ver quem ia perder o jogo e não vencer, porque o primeiro tempo mesmo muito ruim, muito fraco, muitos erros de passe. Aí o São Paulo achou um gol e obrigou o Flamengo a ir para cima. O Flamengo conseguiu um empate ainda no primeiro tempo e aí no início do segundo tempo, em 3 minutos de jogo, o São Paulo conseguiu deixar o Paulo Guerreiro 3 vezes em condição de marcar. Na terceira vez, aliás, foi até um presente, um passe do próprio jogador do São Paulo. E aí o peruano não desperdiçou, fez o gol da vitória ele mesmo. E o São Paulo tá numa situação bem complicada mesmo. Ali a gente já falou isso aqui, os bastidores do São Paulo não são dos melhores. E eu acho que dessa vez é muito difícil o Osório continuar mesmo na frente, no comando do São Paulo. E eu já falei, se eu fosse ele, ia embora mesmo, que ali tá complicado. E
a grande vitória dos paulistas no final de semana aconteceu no sábado. O Santos fez 5-2 no Avaí, vitória que marca ali o retorno do Ricardo Oliveira, o reencontro do Ricardo Oliveira com as redes, ficou alguns jogos sem marcar. Nesse jogo mesmo teve várias chances, a bola não estava entrando, mas finalmente ele fez o gol dele e o Santos está numa ascensão ali no Campeonato Brasileiro e a gente vai continuar acompanhando, Luciano.